Galera do Esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, na Napa TV. Olha, eu já vou de cara falando pra você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante. É um canal alternativo da Napa TV, tá ali na telinha, olha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Você vai curtir agora na segunda parte do Momento do Esporte, tudo sobre o Botafogo. Botafogo que enfrenta o Lanterna amanhã no Engenhão. Botafogo que está postulando aí uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores, e também o Machão da Gama, que vai lá do Sul enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio na quarta-feira. O Vasco precisa dessa vitória. Aliás, daqui a pouco no noticiário do Vasco eu vou explicar, vou dar uma notícia boa para o torcedor do Vasco. Todas as vezes que tem data FIFA, o Vasco volta e começa a ganhar. Tudo isso você vai curtir daqui a pouquinho aqui no Momento do Esporte. Você vai ter também a classificação atualizada, como vai jogar o Brasil aqui no Momento do Esporte. É claro que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, 7 anos na Bandeirantes, 7 anos na Record, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV, meu irmão, minha irmã, porque aqui você sabe, é muito mais esporte para você. E eu começo falando aqui da seleção brasileira, que tem um jogo, segundo amistoso da seleção brasileira. Primeiro amistoso, a gente meteu 2-0, duas ameixas do Senegal, que estava 33 jogos invictos. Vamos lá, e 2-0. Amanhã o time do Brasil enfrenta a seleção da Tunísia, né? Não tem tanta qualidade quanto o Senegal, mas é uma seleção também africana, uma seleção que vem também fazendo grandes jogos. É um teste forte para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, ele concluiu os preparativos no dia de hoje, nessa segunda-feira, para o jogo de amanhã contra a Tunísia. O primeiro jogo do Brasil foi lá no estádio do Arsenal. Agora o Brasil vai jogar amanhã, horário novo, às 16h30, lá no estádio Decathlon Stadium, em Lille, na França, né? Um jogo muito importante, sobretudo, eu diria até para o segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, com certeza, o técnico Carlo Ancelotti deve manter o time que venceu o Senegal por 2-0, né? Primeiro tempo ele não deve mexer, não. A única alteração vai ser a saída já confirmada do Gabriel Magalhães, que foi até desligado da delegação. Ele se contundiu no jogo contra o Senegal. E, acertadamente, o Carlo Ancelotti não quis convocar nem um zagueiro, porque é um amistoso só, pô, tirar um zagueiro do time, pô, e até porque ele tem lá o Fabrício Bruno, que ele convocou, o Fabrício Bruno, que foi muito mal na última convocação, mas mesmo assim ele convocou, né? Ele tem aí o Fabrício Bruno, de repente, no segundo tempo, ele faz uma experiência, volta com o Militão para a lateral direita. Agora ele vai colocar o Militão na zaga central, que é a posição de origem do Éder Militão, e vai entrar o Wesley na lateral direita. No segundo tempo, com certeza vai fazer algumas alterações. Ele tem para entrar aí o Paquetá, o Luiz Henrique, o Fabinho, que é o substituto oficial, já dito por ele, do Casemiro, né? Aliás, esse meio de campo do Brasil é um colosso, né? Ali não passa nem mosquito encebado. Casemiro e esse menino, o Bruno Guimarães, estão jogando barbaridade. O próprio Rodrigo voltou a jogar, né? Estava fraco. O Vinícius Júnior, esse menino, esse Palmeiras, Estevão, meu Deus do céu, que está jogando, o próprio Matheus Cunha. Enfim, a seleção está azeitada, né? Eu acho que está no caminho certo. Claro que ainda deve pintar aí um ou dois jogadores. Ele já falou que vai convocar 26 para a Copa, mas esse amistoso de amanhã é um amistoso muito importante, sobretudo para os jogadores que terão oportunidades no segundo tempo. No primeiro tempo, é provável que ele coloque esse time aí apenas com alteração do Wesley na lateral direita, com o Éder Militão na zaga central, no lugar do Gabriel Magalhães, passando o Marquinhos para o outro lado. O Marquinhos joga de central e joga de quarto zagueiro. Confira comigo aí o provável time para amanhã. É o Ederson no gol, o Wesley, né, ex-Flamengo, da Roma, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. Provavelmente o Alexandre não deva jogar os dois tempos, né, pela idade. O Bruno Guimarães, o Casemiro e o Estevão,
Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Este é o time do Brasil para enfrentar a Tunísia amanhã. Repito, olha, o jogo é 16h30, hein, gente? 16h30, lá em Lille, na França. Saindo da seleção brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro que pega fogo, né? O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Segue o líder. Inclusive ontem tivemos um jogo, né? Foi antecipado o jogo Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino meteu 2-0 no Atlético Mineiro. Esse jogo foi antecipado porque o Atlético Mineiro vai disputar aí esse último jogo aí da Sul-Americana, vai disputar o título da Sul-Americana contra o Lanús. Então a classificação ficou assim após esse jogo de ontem. O Flamengo é o líder, assumiu a liderança, 71 pontos, venceu o Sport e o Palmeiras perdeu para o Santos. O Palmeiras caiu para a segunda colocação, 68, terceiro o Cruzeiro, 64, quarto Mirassol, 59, quinto Bahia, 53, sexto Botafogo, 52, sétimo Fluminense, 51, oitavo Bragantino. Olha só, o Bragantino pulou para a oitava colocação, hein? Desde que o Wagner Mancini assumiu, deu uma arrumada no time. Ele é o oitavo colocado com 45. São Paulo, nono, também 45. Décimo Atlético Mineiro, 44. Décimo primeiro Vasco, 42. Décimo segundo Ceará, 42. Décimo terceiro Corinthians, 42. Décimo quarto Grêmio, 40. Décimo quinto Internacional, 37. Décimo sexto Santos, que saiu da zona de rebaixamento, 36, né? Tá liberando, mas tá com um pontinho acima do Vitória, que é o 17º, primeiro da zona de rebaixamento. 18º Juventude, 32. 19º Fortaleza, 31. E rebaixado na 20ª colocação, o Sport com apenas 17 pontos. Eu quero só dar um pitacozinho aqui, porque tanto buscando aí a fase de grupo da Libertadores, também sul-americana, como ali na zona de rebaixamento, meu amigo, está uma confusão. Restam apenas 5 rodadas. 5 rodadas, não é brincadeira não. Agora é o Deus nos acuda. E no programa de quarta-feira a gente vai dar as alternativas. Quem tem mais chance de conquistar o título do Brasileirão e quem tem mais chance também de conquistar a Libertadores. Bem como as chances do rebaixamento. Você vai curtir o programa de quarta-feira, porque agora, Oliveira, de falarmos do Clube do Seu Coração. Eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso. Botafogo, que é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. E tem uma mamão com açúcar, né? Amanhã vai realmente saborear uma sobremesa. Vai pegar o Sport já rebaixado. O Sport, que com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos, amigos pernambucanos, é a baba do quiabo do Campeonato Brasileiro. Mas quem vai falar desse jogo de amanhã, no Engenhão, é o Marcos Salles, que sabe tudo de Botafogo. Fala do Botafogo aí, Marcos Salles. Para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. O Botafogo é o primeiro carioca a entrar em campo após a última data FIFA do ano de 2025. Na noite de terça-feira, no Newton Santos, recebe o rebaixado Sport, né? E o time do Botafogo, que teve aí 3 dias de folga e depois começou a preparação para esse jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti tem aí uma boa notícia, já que Barreira, né, Jordan Barreira, jogador aí que foi contratado, ele foi servir a sua seleção sub-20 e acabou sofrendo uma contusão muscular, teve ali o tratamento, passou pela transição e já está à disposição do técnico, deve ter aí, né, a oportunidade de estar integrando o banco de reservas da equipe do Botafogo. O Botafogo, que visa aí uma classificação direta à Libertadores, tem uma sequência de 2 jogos em casa e, se vencer os jogos em casa, praticamente garante aí uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time provável do Botafogo deve ser o seguinte, né? O Léo Link no gol, com o Vitinho na lateral direita, o David Ricardo e também o Barbosa no miolo da zaga, com o Alex Telles ali pela lateral esquerda. O meio campo com o Marlon Gomes, o Danilo e também o Santi Rodrigues na frente, o Savarino, o Arthur Cabral, e fica a dúvida quem vai jogar ali pelo lado esquerdo. Pode ser ali o Jefinho, pode ser o Correia, né, o Joaquim Correia, pode ser até o Cuiabano que está aí em final de contrato com o Botafogo,
também é uma opção para o lado esquerdo ali do ataque do Botafogo. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Mas Marcos Salles deu todos os detalhes: jogadores contundidos, jogadores que retornam, o Barreira, que deve ficar no banco. O Botafogo vai pegar uma molezinha. O Botafogo, eu repito, é o sexto colocado, de repente vai pular um pouquinho mais para frente. O técnico Davi Ancelotti não teve nenhum jogador convocado, né, de nenhuma seleção. Então ele teve o grupo todo aí, deu folga também, deu 3 dias de folgas merecidas para os jogadores, e agora tem um elenco aí praticamente bem recheado, tem alternativas, né, para colocar no segundo tempo, e vai ser um jogo em que o Botafogo vai passear em campo, né? Olha, vou te contar uma coisa, eu não quero nem pensar no tropeço do Botafogo, o empate do Botafogo do jogo de amanhã. Para mim vai ser no mínimo 3-0, no mínimo 3-0. Em cima do Sport, que vem também cheio de desfalques, muitos jogadores que não virão, enfim, vamos ver, amanhã eu repito, Botafogo Sport do Engenhão, jogo programado para as 20 horas e 30 minutos, o time provável do Botafogo é aquele que o Marquinhos já falou, gente, tá aí, é o Léo Link no gol, Vitinho, o David Ricardo, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Danilo e o Savarino, o Santi Rodrigues, o Arthur Cabral, e ali do outro lado, meu amigo, tem um bocado de alternativas, né? Tem o Jefinho, tem o Joaquim Correia, tem outros jogadores aí, até de repente o Cuiabano, que às vezes ele coloca lá do lado esquerdo. Isso aí é um problema lá pro David Ancelotti, que hoje ele tem banco, né? Ele pode rodar o time à vontade. Então vamos lá, Botafogo e Sport amanhã, 20h30, no Engenhão. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da corrida, o Vasco, do meu amigo Renato Machado, o meu querido amigo também, Felipe Bittencourt, né? Que é o secretário de Esporte e Lazer da cidade de Maricá. O Vasco, que tem uma pedreira, vai enfrentar o Grêmio na quarta-feira na Arena do Grêmio, lá em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E quem sabe tudo do Machão da Gama é ele. Volta aí, Marcos Salles, falando do Vasco. Na quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, na Arena do Grêmio, onde enfrenta a equipe do Grêmio, o Vasco, que vem aí de uma sequência de 3 derrotas consecutivas, depois de um bom momento no Campeonato Brasileiro, e acendeu o sinal de alerta ali em São Januário. O Vasco, que visava ali, ainda visa, né, uma possível classificação a Libertadores, né, vai ter aí esse jogo duríssimo fora de casa diante da equipe do Grêmio. Ainda mais que o time tem vários desfalques de jogadores que estão servindo seleções colombiana, uruguaia e também a seleção brasileira, apesar que, né, o Paulo Henrique, ele na verdade ele é um desfalque por suspensão. Ele recebeu cartão vermelho e aí já não jogaria diante da equipe do Grêmio, e o Puma Rodrigues, que é o seu reserva imediato, está servindo a seleção uruguaia. O Vasco tenta aí trazer o Puma Rodrigues a tempo, mas vai depender também da minutagem que ele jogar no último amistoso aí da data FIFA. Se ele não entrar em campo como foi no primeiro jogo, que ele acabou ficando na reserva, o Vasco pode tentar uma engenharia para colocar ele em campo diante da equipe do Grêmio. O técnico Fernando Diniz tem outros problemas, né? O Cuesta também não vai estar à disposição, e o André Gomes no ataque também está servindo a seleção, está fora do jogo contra o Grêmio. Treinou aí buscando achar alternativas. A tendência é que o Tietê jogue improvisado na lateral direita e o Hugo Moura como zagueiro ali pelo lado direito. Então, o possível time do Vasco deve ser o seguinte, né? O Léo Jardim no gol, com o Tietê na lateral direita, o Hugo Moura fazendo ali a zaga ao lado do Robert Renan, com o Lucas Piton na lateral esquerda. Aí, o meio campo do Vasco pode ter ali o Thiago Mendes com o Garoto Barros e o Felipe Coutinho, na frente o Rayan, o Verrete e também o Nuno Moreira, a possível escalação do Vasco, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu vou repetir o que eu falei na abertura aqui. O Vasco sempre se deu bem contra o Grêmio, né? Tanto em casa como fora de casa, e mais, sempre que tem a volta da data FIFA, o Vasco se dá bem, né? Na primeira data FIFA lá, o Vasco começou a ganhar direto, né? Ganhou o São Paulo, ganhou de todo mundo, né? Sempre que volta da data FIFA. Agora, tem 2 problemas sérios, né? Ali do lado direito. Seu lado direito é o lado de apoio, cara. Não vai poder contar com o Paulo Henrique, que está servindo a seleção, mas mesmo se tivesse que voltar, ele foi expulso, não jogaria. E o Puma está servindo a seleção do Uruguai. Então, 3 jogadores, né, convocados, né? O Puma, que eu repito, o Andrés Gomes e o Cuesta, né? Então tá brabo. Ali a zaga, o lado direito ali, ele vai ter que improvisar. Vai botar o Tietê
como lateral direito e o Hugo Moura na zaga. Realmente é complicado. O Grêmio tem um atacante lá que está fazendo gol direto, o tal de Vinícius, né? Então, é um jogo importante. O Vasco pretende aí beliscar uma melhor posição. O Vasco é o 11º colocado do campeonato com 42 pontos, né? E busca aí pelo menos entrar no G8, no G7, no G6, né? No G4 ali está garantido o G5. Eu acho que estaremos G6 nessa Libertadores. E o técnico Fernando Diniz praticamente já definiu o time. Confira aí, o Léo Jardim no gol, o Tietê na lateral direita, o Hugo Moura, os dois improvisados ali, o Robert Renan e o Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo com o Thiago Rodrigues, o Barros e o Coutinho. O ataque com o Ryan, o Verrete e o Nuno Moreira. Eu repito, Vasco e Grêmio, quarta-feira, 21h30, na Arena do Grêmio. Estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Olha, quarta-feira estaremos aqui falando tudo sobre a rodada, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando, se Deus quiser, sua boa vitória no Brasil em cima da Tunísia e tudo que acontece de esporte no Brasil e no mundo. Você vai curtir o Momento do Esporte na quarta-feira aqui, porque você sabe, né? Aqui você sabe tudo. Obrigado. Tchau.